Caro internauta, saudações e bem-vindos a mais uma edição da rubrica Economia em Análise. Hoje vamos fazer uma reflexão profunda sobre o continente berço, África, peso populacional, desafios sociais e potencial econômico. Vamos olhar para os números e, mais do que isso, para o caminho que eles nos indicam a seguir. Não é, doutor? Bem-vindo a Angope. Muito obrigado pela recepção, pelo acolhimento e por esta apresentação. Estamos a comemorar mais um aniversário da existência da União Africana, que nos abarca a este continente berço, que tem 54 países. Mas fique connosco para ver mais outros detalhes sobre o nosso continente, tanto do lado social, demográfico, geográfico e económico. Vamos então para o primeiro slide. O que é que nos traz para este dia? Este slide, que tem como título África, queremos trazer aqui as ideias macro sobre o continente, que muitos de nós pensamos que sabemos, mas vamos com certeza ficar mais enriquecidos. Somos 54 países. Angola é um dos 54 países. É o terceiro maior continente do mundo, depois da Ásia e depois do continente americano. Uma população estimada de 1,3 mil milhões de habitantes, ou 1,3 bilhões na versão americana. Temos 17% da população do mundo. Em 2050 estima-se que sejamos 2,5 mil milhões, ou seja, vamos dobrar até 2050, em cerca de 25 anos, dobrar a população existente, e até 2100 nós estaremos cá com certeza, mas estima-se 3,9 a 4 mil milhões de pessoas. A África divide-se em 5 regiões, nós já vamos ver aqui num slide seguinte como é que ele se divide já com o mapa do continente africano. O país mais populoso da África é a Nigéria, com 227 milhões de habitantes, segundo a Etiópia, terceiro o Egito. O país menos populoso, Santa Helena, é uma ilha que até faz parte do Oceano Atlântico e próximo de Angola, com 5 mil habitantes. Seychelles é o país insular, um grupo de ilhas, como Cabo Verde e outros arquipélagos, mais populoso de África, com 130 mil habitantes. No fundo, temos aqui uma representação como é que nós estamos no mundo e também no continente africano. Doutora, podemos ver aqui a previsão até 2100, 3,9 mil milhões. Podemos ver isso como uma previsão, como uma força de trabalho ou como um desafio social? As duas coisas e até mais do que isso. Venha connosco nesta minha reflexão. Se hoje somos 1,3 mil milhões e temos, de facto, muitos desafios, com o crescente da população e uma população tendencialmente jovem, e vai continuar a ser jovem, vai haver aqui mão de obra, mas vai haver também desafios na questão do emprego, na questão das valências sociais, nomeadamente a educação, a saúde, a habitação, a energia, o consumo de água. Porque quanto mais pessoas, por exemplo, só na parte alimentar, tem que haver mais comida para mais pessoas. A questão é se as tecnologias de informação, a robótica, a inteligência artificial, aquilo que nós hoje conhecemos, mas que provavelmente daqui a 5, 10 anos haverá um outro tipo de tecnologias, não serão elas também promotoras, por exemplo, para a segurança alimentar? A questão da genética dos alimentos, os alimentos terem mais capacidade de resistir a doenças e, com isso, haver mais comida. Nós também, de facto, aproveitarmos as tecnologias de informação e esta sociedade e esta pirâmide social africana jovem, de ela ser também produtiva e, com isso, termos mais rendimento e mais qualidade de saúde e de vida. Isto depende de vários fatores, entre eles que nós, muitas das vezes, temos alguma dificuldade em ter em permanência. A questão da paz, a questão de política de estabilidade, a questão também da educação para aquilo que é os valores da humanidade, os valores para a produção, os valores para o trabalho, para a disciplina. Isto depende de nós, porque nós, neste momento, estamos nessa base de que estamos a formar as próximas gerações para chegarmos lá a 2050. Esta geração que estamos a viver, depois de 2000, que hoje tem 25 anos, serão as pessoas que terão menos de 50 anos em 2050 e que serão postas à prova para conseguirmos, de facto, se ingrar e passarmos de terceiro continente em termos de dimensão, mas vamos passar rapidamente para o primeiro ou segundo continente em termos de população mundial. Fazendo aqui o equilíbrio entre a Ásia, que é muito de China, Índia, que é o país mais populoso do mundo, e a China,
em contramão com a África, com este crescendo de população. Olhamos então para o slide seguinte. Uma das coisas que nos chama já aqui a atenção é que 40% da população tem menos de 15 anos, doutor. É verdade. Este slide é mais social, o outro é mais geográfico. E o lado social, porquê? Porque eu tenho muito esse lado social. As pessoas, a economia é feita de pessoas para pessoas. E nós temos aqui uma representação mínima, macro, daquilo que a África tem enquanto pessoas. Repare, a África, a média é de 40% tem menos de 15 anos. É impensável termos isto na Europa. É impensável termos no Japão. É impensável termos isto na América do Norte, em que a população é mais envelhecida. E nós temos esta representação. No nosso país, Angola, nós até temos 70% da população com 30 anos. Ou seja, 70%, 7 em cada 10 angolanos tem menos de 30 anos. E aqui estamos a dizer 40% da população tem 15 anos. Se formos para mais níveis, ou seja, 30 anos a média em África, provavelmente estamos nos 70%, 80%. Do ponto de vista económico é preocupante? Estas questões dos desafios têm coisas pró e têm coisas contra. Pró, mão de obra jovem, mão de obra que tem acesso hoje cada vez mais, dependendo do país e dentro do próprio país, certas províncias, certas zonas têm mais necessidade e mais fomento da educação e saúde e outras não, porque o nosso continente africano é muito dispar, é muito diferente entre si, entre países e mesmo dentro dos países. A questão é o emprego, a formação da família, acesso a bens de consumo que os jovens querem ter acesso, às tecnologias de informação, aos telemóveis, às televisões, aos carros, formar família. Tudo isso é um desafio, tendo em conta que somos mais, mas não estamos a construir infraestruturas e empregos, portanto, criação de empregos, à velocidade com que nós temos novos bebés. E isto é que é preocupante. Além do mais, continuando na questão social, e aqui nós sabemos, e aliás uma das cores de África é mesmo a questão negra, 80% dos habitantes em África são negros, depois obviamente que tem aqui a questão de outras raças, mas 80%, 8 em cada 10 africanos, ou que vivem em África, são de raça negra. A maior taxa de crescimento demográfico do mundo, de 2,3 filhos por mulher, isto é a média africana. Angola também contribui com 1 milhão de habitantes todos os anos para os 2,5 mil milhões de habitantes em África em 2050. E, portanto, estas as questões de facto preocupantes. 1/3 das famílias africanas vive abaixo da linha de pobreza. E a linha de pobreza, pelas Nações Unidas, diz que é viver abaixo de 2 dólares norte-americanos. 2 dólares norte-americanos, portanto, 9.800 kwanzas, mais ou menos, que equivale a 2 dólares, tendo em conta o câmbio do BNA, hoje, dia 27 de maio de 2025. Doutor, ainda olhando para aqui, diz que as famílias africanas vivem abaixo da linha da pobreza. Fale-nos um bocadinho sobre este impacto da elevada taxa de pobreza, ou seja, as famílias a viverem com 1,90 dólares por dia. O impacto dessa elevada taxa vamos associar ao ponto seguinte, e juntar os dois. Se as pessoas têm pouco rendimento, a maior parte da população, grande parte da população, porque 1/3, porque depois pode haver pessoas que estejam com mais de 2 dólares por dia, mas não chega a 5, 10 dólares por dia. Continuam a ser famílias de rendimento baixo. Quer dizer que elas vão gastar muito em comida. Grande parte do seu rendimento em comida, porque depois vai sobrar muito pouco para a saúde, para a escola, para a roupa, para calçado. Lazer, penso que é muito menos do que se pode pensar. Ou seja, as pessoas com rendimento baixo não podem aspirar, nesta fase das suas vidas, a ter, por exemplo, casas de melhor qualidade, ter uma viatura, ter mais filhos, e já têm muitos, mas uma questão de qualidade de vida. Não podem ter férias, não podem gozar férias fora do país. Isto leva a que estejam limitadas, enquanto pessoas, enquanto consumidores, a certos bens e serviços que só famílias com mais dinheiro podem ter acesso. Este é o desafio, é pouco rendimento e grande parte do seu rendimento vai para a comida e pouco sobra para o resto. E, portanto, esta é uma questão de classes sociais, não existindo classes sociais,
mas depois, por trás, sente-se que as pessoas onde vivem, ela já é um elemento de identificação do rendimento que têm. Cada vez mais estamos a ver também que as pessoas 50 anos atrás, 20 anos atrás, viviam muito na zona rural. Está a haver o quê? Uma migração do lado rural para as cidades do litoral, e já vamos ver aqui as maiores cidades em África, e depois quer dizer o seguinte, é que não produzindo bens alimentares e vindo para as cidades, vivem muito do comércio, mas sempre com rendimentos baixos. Isto é também um sinal dos desafios de muita gente, e nós não produzimos o suficiente para garantirmos que haja uma classe de consumo, de consumidores e de consumo, que aspirem a, por exemplo, bens e serviços que os outros têm, mas que têm de uma forma justificada. Se possível, passemos então para o último ponto sobre a esperança de vida. Diz-nos que 56 anos. Esperança média de vida de 56 anos, com saúde. As Nações Unidas fazem aqui uma separação. No mundo, a média é de 64 anos. Em Angola, a nossa esperança média é de 64 anos. O país com menos anos de esperança de vida é a República Centro-Africana, que tem sido atingida questões de guerra, guerras internas, guerras civis e portanto, justificadamente, a questão é que nós estamos 8 anos abaixo da média, da esperança de média de vida no mundo. E o mundo equivale aos países desenvolvidos, industrializados, mas países pobres também noutros continentes, que também, obviamente, que dá esta média. Nós temos que ascender a viver mais, viver com qualidade, e isso também passa também pela alimentação e pelos cuidados de saúde. É por isso que, quanto mais população tivermos e os recursos forem os mesmos, pelo menos, teremos mais dificuldade em ascender aqui aos 8 anos, ou ultrapassar os 8 anos de média do mundo. Muito bem, a seguir. Trazemos desta vez o slide com o mapa de África. Podemos perceber aqui que ele está dividido por cores, porque são as 5 cores das 5 regiões, sub-regiões de África. Angola está aqui, como nós podemos ver, na África Central, sendo que administrativa e politicamente estamos na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, portanto, todos os países que fazem parte desta região. E eles são a África Meridional, estamos a falar a Meridional que fica aqui, portanto, a Namíbia, Botsuana, a Zâmbia, a África do Sul, o Eswatini. Depois temos, obviamente, a África Ocidental, que temos aqui, por exemplo, Cabo Verde, que é um país dos PALOP, e também a Guiné-Bissau, e as outras regiões. No fundo, o continente é tão grande que é necessário fazer esta subdivisão para nós muitas vezes também percebermos que os países pertencem a certas organizações dentro da África, daquelas, por exemplo, Angola faz parte da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. As 10 cidades mais populosas, vemos aí Luanda em 4º lugar. Eu penso que aqui Luanda é uma estimativa, nós não temos números mais aproximados, mas já estamos em 4º lugar, com uma tendência para subir, porque eu penso que podemos estar no 3º ou 4º lugar. De facto, temos aqui, nos 10 primeiros, temos 2 cidades do Egito, um país que foi visitado recentemente pelo Presidente João Lourenço. Temos o Cairo, com 15 milhões, Lagos na Nigéria. A Nigéria é o país mais populoso do mundo. Kinshasa, muito próxima de nós, República Democrática do Congo. Nossa Luanda no 4º lugar, com 8 milhões de habitantes. Khartoum, no Sudão. Alexandria, no Egito. Abidjan, na Costa do Marfim. Joanesburgo, da África do Sul. Dar es Salaam, a capital da Unida da Tanzânia. E, por fim, a Casablanca, em Marrocos. Isto, há 50 anos, não só estas cidades não tinham esta população, nem tinha havido uma migração de áreas rurais para estas cidades. E nós temos isso. Benguela, Lubango e o próprio Huambo são as 4 cidades mais populosas de Angola, sendo que o Huambo não está no litoral, mas que sempre, uma lógica histórica, teve muita população. Isto faz engrossar o quê? A explosão demográfica dos nascimentos com o sair das zonas rurais de cada país para que haja grandes concentrações de população e população que vive maioritariamente do comércio. É algo que não se produz, mas é aquilo que se comercializa. E esta é que é a questão. Mais pessoas, menos produção, vai haver muitos desafios no futuro para a população africana. O facto de estarmos em 4º lugar, então estamos entre os países africanos com maior crescimento demográfico. Sim, é verdade. Nós, há 10 anos atrás, não éramos 35 milhões,
pensávamos que andávamos à volta dos 17, 18 milhões e o censo de 2014 nos disse que éramos à volta dos 24 milhões. Ou seja, estamos a ter um crescimento demográfico de 10 milhões em 10 anos. De cada 10 anos nós aumentamos em 10 milhões. Ou seja, estamos em 2025 com uma estimativa de 35 milhões, podemos pressupor que em 2035 seremos 45 milhões de habitantes. Ou seja, vamos pôr mais gente nas estradas, mais gente nas escolas, mais gente nos hospitais, nos postos sanitários e assim sucessivamente. Temos que criar condições para tal, porque as pessoas são sempre bem-vindas, mas também temos que ter as melhores condições sociais para as poder dar aquilo que elas têm como expectativas. Então, doutor, sendo Angola um dos países africanos com maior densidade populacional e com uma dívida pública significativa, qual deveria ser a nossa prioridade? Liliana, a nossa prioridade desde a independência, desde a conquista da paz, de 1975 e 2002, respectivamente, é o setor produtivo. Nós temos que, de facto, sermos um país que produz bens alimentares e não alimentares, preste serviços numa lógica em que consiga ter riqueza para ser distribuída e, com isso, se possa garantir que o próprio país produz as infraestruturas, produz alimentos, produz medicamentos, preste serviços nas áreas mais básicas. Por exemplo, nós temos canalizadores, eletricistas, mecânicos, e que nós nos protejamos daquilo que nós não temos, porque não há algum país que seja autossuficiente, tem que importar sempre algo, mercadorias e serviços, mas que aquilo que nós tenhamos que importar proteja a área produtiva nacional, aquilo que já produzimos, e que importemos então aquilo que realmente é necessário e nós não temos capacidade, ou é extremamente complexo, tecnológico, financeiramente. Isso quer dizer o seguinte: a agricultura, a pesca, a floresta, a pecuária, a interligação com a indústria transformadora alimentar e não alimentar, o setor do petróleo e gás, diamantíferos, extração de outros minérios, de pedras ornamentais do sul de Angola, são setores que depois vêm apoiar aquilo que nós já temos em termos de abastecimento daquilo que o nosso povo necessita. Se assim não for, continuaremos a ser um país importador, um país que tem reservas de dólares ou moeda estrangeira em outras formas de divisas por a venda do petróleo, essencialmente petróleo e gás natural, liquefeito, e que depois importemos tudo o resto. Nós temos que inverter este ciclo, ajudando o setor produtivo, o Estado a ser um facilitador, um regulamentador, um legislador e fiscalizador das atividades económicas e, por outro lado, também, desta forma, gerir os recursos públicos. O setor produtivo, empresarial, privado é e tem que ser, no futuro, o nosso motor da economia. Porque a explosão demográfica será uma realidade, as questões nas necessidades das pessoas tenderão sempre a ser cada vez mais pelo número de pessoas e cada vez mais complexas, porque o ser humano também tem ambições, tem expectativas. E, nesse sentido, o setor produtivo. Obviamente, tal como dizia, a explosão demográfica será uma realidade. Passemos então para o próximo slide, dados macroeconómicos de África. Vamos agora olhar para as taxas de crescimento históricas, estimativas até 2026 inclusive. Podemos olhar que, por exemplo, em 2025 a África cresceu uma média de 4,1%, estima-se um crescimento da África de 4,4%. Para a nossa área, a Angola pertence, portanto, a esta zona da África ocidental, que nós crescemos a uma média de 1,8%, muito abaixo da média africana, e que continuaremos a divergir, a crescer menos do que a média da África, de 3,1%, sendo que a África 4,4%. Quando nós divergimos, quer dizer que nos afastamos do crescimento dos outros. E isto tem que nos fazer refletir. Quanto mais os outros crescem e nós nos distanciamos deles, precisaremos de mais anos para recuperar essa riqueza que os outros produziram no passado. E, portanto, este ponto e este slide, eu queria falar aqui algo que não está. Sabe qual é a taxa de crescimento que os países africanos, em média, os países africanos deveriam ter para ultrapassar as questões que têm a ver com a pobreza, a extrema pobreza, questões de fome, questões que têm a ver com o acesso à saúde e educação? Deviam crescer 7% ao ano. É uma média que a ONU calculou que seria suficiente
ao longo de muitos anos consecutivos a crescer 7% para sair da situação que muitas vezes nós temos como debilidades. E nós, como podemos perceber aqui, estamos muito longe. Por exemplo, se nós crescermos em 2025 3%, e em 2026 3,1%, nem os dois anos somados dão 7%. Quer dizer que os países que têm alguma capacidade, e aqui a África do Sul está aqui na África do Sul, a África do Sul está aqui, mas está distante de nós. Países com debilidades, como por exemplo Zimbábue, a própria Angola em certas zonas, tirando Luanda, e mesmo dentro de Luanda também alguns municípios, nós teremos a continuar alguns desafios que vão perdurar e, inclusive, poderão ter aqui ainda uns desafios majorados pelo crescimento populacional que nós falamos. Portanto, se nós não resolvermos estes problemas nestes próximos anos, em 2035, com 45 milhões de habitantes em Angola, obviamente, a pressão social, a pressão económica de termos dinheiro, a pressão financeira de realizarmos esse dinheiro para as necessidades que o Estado tem, de sociais, de defesa, etc, etc, mais aquelas que as pessoas já têm das famílias, obviamente, há aqui muito para resolver e tomar decisões muito rápidas. Um caminho longo e com muitos desafios. Passemos então para o slide seguinte. África, dados macroeconómicos. Aqui vamos mostrar uma planície nossa africana. Aliás, a África é muito disso, planaltos e planícies, com uma árvore muito exemplificativa da nossa beleza, mas depois aqui os números, que vamos apresentar aqui os números, são também desafiantes para que tudo aquilo que nós vimos atrás tenha esse lado de assegurar o futuro da população africana, que já está nascida, mas principalmente aquela que há de vir. Vamos aqui olhar para 3 pontos essenciais. E estamos aqui a falar numa lógica africana, sempre que vamos dar sempre também algum sublinhar ao nosso país, a Angola. Produto Interno Bruto. O PIB, Produto Interno Bruto, em 2024, de África, foi medido em 14,6 bilhões de dólares. Portanto, Angola tem previsto um crescimento deste PIB para 2025 de 2,4%. A SADC prevê-se um crescimento de 4,3%. Liliana e internautas, percebam isto. O Fundo Monetário Internacional prevê que cresçamos este ano, a riqueza que cresce este ano, em 2,4%, mais aquilo que nós tínhamos no ano passado, em 2024. Mas a SADC, a organização que nós pertencemos na África Austral, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, prevê crescer 4,3%. Quer dizer que nós vamos ter aqui um crescimento menor face à média da SADC de 1,9%. Vamos ficar mais distantes em termos de riqueza face à média dos 15 países que fazem parte da SADC. O mundo prevê crescer 2,8%. Se nós também estivéssemos a comparar a riqueza produzida em Angola em 2025 com o resto do mundo, nós teríamos aqui menos de 0,4%. É como se ficássemos mais distantes numa corrida face ao pelotão do mundo em que nós também pertencemos. Noutra vertente ainda, a inflação. O que é a inflação, Liliana? Ao longo destes 9 meses temos vindo a falar de inflação, mas vamos recapitular. Inflação é o crescimento generalizado dos preços dos bens e serviços medidos por uma instituição pública, neste caso de Angola, Instituto Nacional de Estatística. A inflação, portanto, quanto mais os preços crescem, menos nós temos rendimento no nosso bolso. Aquilo que comprávamos num dado ano, compramos menos este ano com a mesma quantidade de dinheiro. Então o FMI, Fundo Monetário Internacional, diz que vamos ter um aumento de preços face ao ano passado de 16,3%. O governo angolano, 16,6% no OGE 2025. O Banco Nacional de Angola, 17,5%. O Banco Mundial, 25%. O INE, que mediu a inflação em abril de 2025, temos uma média de inflação homóloga de 22,32%. É verdade que começamos com 28% em janeiro e estamos nos 22%. Estamos a nos aproximar aqui das estimativas de várias organizações, incluindo o nosso governo angolano, mas mesmo estas taxas de inflação são muito altas face àquilo que é nós temos que comprar bens, sejam eles base, arroz, massa, óleo, ovos, etc. Portanto, são crescimentos que retiram poder de compra
às nossas famílias, às empresas e ao próprio Estado. O produto interno bruto, ou seja, se dividirmos 14,6 bilhões por 1,3 mil milhões de pessoas, nós temos o quanto é que cada africano tem de rendimento médio anual. Eu trouxe aqui por cores, uma lógica em que nós podemos perceber que nós estamos aqui em Angola, estamos entre os mais de 4 mil dólares. 4 mil dólares pode parecer bastante, mas nós queremos que a riqueza produzida com mais 1 milhão de novos habitantes pudéssemos ter mais, cada vez mais. Porque este rendimento quer dizer o seguinte, é aquilo que eu tenho por ano dividido por 12 para o consumo diário, semanal, mensal das famílias, das empresas, poderem investir, comprar uma casa, comprar bens duradouros, como um carro, eletrodomésticos, mobílias, as questões que têm a ver com as necessidades básicas, vestir, calçar, etc, etc. Portanto, nós estamos a crescer muito pouco. Estas taxas de crescimento, que no fundo, do ano passado, 2024, foi a maior nos últimos 9 anos. Crescemos 4,4%. Mas 4,4%, que foi a maior taxa de crescimento em 9 anos, está distante dos 7%, recorda-se que eu disse. E, portanto, crescer a 1, 2, 3, 4% é muito pouco face às necessidades que temos para não alavancar a economia, dar mais rendimento às famílias, rendimento per capita por pessoa, para depois gerar, por exemplo, as questões que têm a ver com comprar, investir e dessa forma fomentar a economia por via do consumo, da produção, do crédito e da poupança. Dito desta forma, primeiro investir, produzir, consumir, comercializar, consumir, daí vem o lucro, vem o crédito, vem a poupança. E isto é difícil com economias, países cada vez com mais população, em que os rendimentos não crescem acima. Por exemplo, há anos que o nosso país cresce abaixo da questão do nascimento de bebés. Nós crescemos 3,3% em média de novos nascimentos por ano, mas a nossa economia cresce abaixo dos 3,3%. Quer dizer que o PIB per capita, o rendimento por pessoa, é mais baixo do que o crescimento da população. Olhemos então para a dívida pública, dívida e juros. A dívida pública, somada àquilo que eu consegui de facto encontrar, em 2025 se estima de 1,2 bilhões de dólares, ou seja, os países que têm as estimativas, que têm números, deu para fazer essa mensuração, a quantificação. Angola tem uma dívida estimada de 62 mil milhões de dólares. Portanto, só para dizer que os bilhões aqui serão os milhões dos milhares de milhões. Portanto, não é bilhões, não é menos do que milhares de milhões, é o contrário. A dívida pública sobre o produto interno bruto em 2024 em África foi de 67%, ou seja, por a riqueza produzida equivalia a 67% da dívida. Ou seja, os países estavam já numa situação de sobreendividamento, porque menciona-se na boa literatura económica que os países deveriam ter uma dívida pública até 60% do seu produto interno bruto. A média dos países dá 67%. Em 2025, prevê-se um decrescer dessa dívida pública sobre o PIB em África até 62,5%. Angola, estima-se, no Plano Anual de Endividamento do Ministério das Finanças da República de Angola, temos uma dívida pública sobre o PIB de 63%. Portanto, numa lógica equiparada àquilo que se espera estimar até ao final do ano e abaixo da média africana de 67%. Mas, se nós falarmos de dívida pública, nós temos que falar da dívida pública e do seu serviço da dívida. Ou seja, os juros que têm que ser pagos pela contração de créditos em nome dos países. Os juros em 2024 eram de 163 mil milhões de dólares. Ou seja, é quase um PIB e meio de Angola só em juros que os países africanos pagam em juros. É muito dinheiro em juros que retira capacidade dos governos alocarem, destinarem verbas para áreas essenciais, sejam elas produtivas, que eu disse que é a prioridade, mas também para as áreas de educação e saúde. Repare, a Organização das Nações Unidas estipula também que, idealmente,
os países deveriam investir 20% do seu PIB em educação e 15% em saúde. Nós estamos distantes porque, nos últimos anos, 50% do OGE é destinado para o serviço da dívida. Neste caso, portanto, os juros dos países africanos pagos pelo serviço da dívida andam à volta dos mais 12% do que em 2023, e quer dizer, os juros sobre o PIB em 2024, 27% em 2019, quer dizer, os juros sobre o PIB africano é de 27%, mais do que aquilo que deveria ser para mais do que a saúde e a educação. Os países estão a destinar muito por via das obrigações contratadas em juros altos e em grande valor. Pagar 163 milhões de dólares e juros sobre o PIB de 27% retira a capacidade dos governos de investirem nos setores produtivos, na educação, na saúde, na habitação, no saneamento básico, no lado também de programas sociais, de combate à pobreza, mas também do fomento do emprego à juventude. Angola destina 5,2% dos juros da dívida pública sobre o PIB. Imaginemos se nós pudéssemos cortar para metade este valor em programas direcionados para as prioridades, reais prioridades que temos que fazer. Como é que podemos fazer isso? Temos que produzir mais, temos que gastar mais no sentido da despesa pública, naquilo que realmente vai trazer retorno, e dessa forma as chamadas externalidades, retorno para a economia, para dependermos cada vez menos de importações e de contratação de serviços, e também nos endividarmos com certos países ou com certas organizações que estão disponíveis para ajudar os países de acordo com um conjunto de requisitos. E disso, Liliana, está a chave também do futuro, do sucesso ou menos sucesso de África, se nós contornarmos de uma forma positiva as necessidades que temos de dinheiro externo, capitais alheios do estrangeiro, de outros continentes, de outras organizações, para nós fazermos aquilo que realmente tem que ser necessário. E o que realmente tem que ser necessário, e deixe-me dizer isto, é a saúde, é a educação, é a saúde e o setor privado e produtivo, numa lógica de que estar interligado entre aquilo que é ministrado nas escolas, no ensino secundário, técnico e depois universitário, com as necessidades que os países têm em termos de produzir bens e serviços. Muito bem, num continente tão diverso como o nosso, acredita-se que os dados são apenas o ponto de partida. Acredita-se que a verdadeira transformação social e económica da África dependerá das decisões que tomarmos a partir de hoje. De hoje, consigo, lá em casa, porque todos nós somos chamados para fazermos parte da solução destes e de novos desafios que hão de vir, porque disso é feita a humanidade. E já que estamos aqui, e deixarmos um legado para as gerações vindouras, para que essas gerações nos depois saibam agradecer por aquilo que nós fizemos, aquilo que lhes vamos deixar, para termos um continente africano com 2,5 mil milhões ou 4 mil milhões de pessoas em 2100, com mais razões para dizermos que é um continente berço, em do qual é bom estar, viver, trabalhar e deixar, mais uma vez, para quem vem a seguir, um continente maravilhoso. Doutor Nosso, muito obrigado. Foi um prazer, então, estar ao seu lado para esta análise sobre o continente africano. Olhamos para o lado social e também econômico e acredito que foi tudo aclarado aqui da melhor maneira possível. Até a próxima. Até à próxima também. Fique com Deus também. Num continente tão diverso como o nosso, os dados podem ser apenas o ponto de partida. A verdadeira transformação social e econômica de África dependerá das decisões que tomarmos hoje. Já sabe, a vida é bela com a economia. Até a próxima edição. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.